Os nossos debatedores já estão comigo, Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje eu começo com o Zé. A foto justifica a expulsão do parlamentar, Zé? Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Essa é uma questão de avaliação partidária e os partidos têm autonomia para fazer isso, né? Eu vejo o PL numa situação bastante interessante, porque, historicamente, o Partido Liberal, comandado pelo Valdemar da Costa Neto, sempre foi um partido que se localizava mais ao centro e que dialogava com todos os governos que eventualmente exercendo suas atribuições, ou seja, era um partido político que tinha uma vocação não oposicionista, digamos aqui, assim. Porém, com a entrada de Jair Bolsonaro no PL, houve uma mudança. Jair Bolsonaro, não só ele, mas vários dos seus correligionários políticos, entraram no PL e o que fez com que o PL tivesse um grande desempenho nas últimas eleições, tendo uma grande bancada de deputados. Mas tudo já mostrava que haveria problemas no PL, seja em relação àquilo que a cultura política do PL já tinha assentado, como em relação aos membros que têm uma relação histórica com o PL, que tenderiam a dialogar com governos, discutindo situações oposicionistas ou situacionistas de acordo com a dimensão de cada votação ou de cada situação que pudesse ser colocada no âmbito da negociação política. Já, todavia, a base mais fiel a Jair Bolsonaro integrava esse partido e tenderia a ter uma situação de radicalidade oposicionista em relação ao governo do PT. O resultado tem se mostrado numa divisão da bancada do PL. Por exemplo, quando houve a votação da mudança da reforma tributária, nós tivemos um elevado número de parlamentares do PL votando de acordo com a proposta, o que contrariava a posição de Jair Bolsonaro, que tem optado por seguir uma linha de oposicionismo mais radicalizado em relação ao governo do presidente Lula. Isso trouxe um embate partidário que ainda está longe de ser solucionado. Nós temos visto que parlamentares têm se queixado, aqueles que votaram favorável às propostas que o governo apresentou, de serem assediados pelos seus colegas e até sendo muito atingidos nas redes sociais. Então, há um desconforto no PL. Esse desconforto agora se expressa, neste caso, do Yuri do Paredão, em que o presidente Valdemar da Costa Neto, diante daquela foto que foi mostrada há pouco, pede a sua expulsão, por entender que ele já estaria dando sinais muito concretos de uma relação mais próxima com o governo do presidente Lula. Obviamente, isso é um sinal, né, em relação a um alinhamento do PL num campo mais oposicionista. Todavia, há que se perceber algo importante aqui. Essa expulsão de Yuri do Paredão não faz com que ele perca o mandato de deputado. Tivesse ele optado por se desfiliar do partido, aí ele perderia o mandato de acordo com as resoluções do TSE, mas ele não perderá. Então, essa é uma situação que talvez tenha sido conduzido pelo presidente Valdemar da Costa Neto na perspectiva de tentar compor um pouco a diversidade do seu partido, sem prejudicar uma pessoa que efetivamente foi eleita e vinculada ao seu partido, permitindo, caso confirme-se a expulsão, ele possa migrar para um outro partido político que tenha uma melhor convivência com o governo federal. Ô Zé, eu vou continuar com você só um segundo para te perguntar, é um sim ou não. Você acha que Yuri do Paredão poderia estar forçando, então, a sua própria expulsão e levar o mandato assim? Difícil dizer, viu, Luciana? Porque, eu não sei, eu teria que verificar um pouco a situação dele. É fato que existe uma grande heterogeneidade dentro do PL. Por exemplo, há um deputado federal que foi ministro de Dilma Rousseff, o Antônio Carlos Rodrigues, claro, que foi senador da República e que muitas vezes dialogou muito com os governos do Partido dos Trabalhadores. Esta pessoa, obviamente, ele não tem, acho eu, um alinhamento mais ideológico político com esses segmentos do Jair Bolsonaro. No entanto, ele está no partido.
Isto gera um problema de administração interna no PL, e nesse ponto, talvez seja feito, o Valdemar da Costa Neto conhece muito bem como fazer essas administrações, sempre compondo, sempre dialogando. Então, acredito que eu não sei te dizer se isto revela um conflito efetivo ou uma estratégia para tentar efetivamente ter as coisas um pouquinho mais normalizadas no âmbito interno do PL. Muito bem, Caio Coppola, essa foto justifica a expulsão de Yuri do paredão do PL? Engraçado, né, Lu? Boa tarde para você, boa tarde ao Zé Eduardo, boa tarde à nossa audiência. Nós já tivemos oportunidade de, há coisa de 2 meses, né, discutir uma outra foto desse mesmo parlamentar, no qual a linguagem corporal dele demonstrava aí, enfim, passava a ideia de uma aliança com Lula. Ele dizia se sentir honrado e ansioso com a visita do presidente da República. E, à época, nós falamos, olha, o problema não é a foto em si, é o que aquilo comunica. O Zé argumentou que ele estava simplesmente tratando o atual presidente com cordialidade. Enfim, a gente já teve mais ou menos essa discussão e parece que agora, né, esse parlamentar, ele leva, né, a questão para outro patamar. E por que eu digo isso? Porque na foto ele fez o L, Lu, né? E a gente sabe qual que é a origem disso. O L, ele vem do Lula livre. E o que é o Lula livre? É a ideia, é a narrativa de que Lula era um perseguido político, de que ele foi vítima da justiça, né? Então, essencialmente, quando você faz o L, você está propagando, você está endossando, né, a narrativa de que Lula é inocente, não na acepção jurídica da palavra, na acepção mais ampla, né? Inocente é aquele que não cometeu crime. Então você está, de certa forma, sendo conivente ou coadunando, né, com uma série de condutas que foram atestadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, por 20 juízes, né, até que as respectivas ações penais fossem anuladas por questões processuais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, fazer o L não se trata simplesmente de estar numa foto com o presidente e ser cordial. Não. Ali ele está defendendo uma ideia, né, que não está alinhada com princípios partidários, pelo menos no primeiro momento. Isso posto, né, a gente tem N exemplos, né, seja na direita ou na esquerda, né, de expulsão de partido a partir da defesa de ideias com as quais o partido não coaduna, né? Se você pegar aqui o histórico do Partido dos Trabalhadores, né, para ficar em alguns casos, desde votação no Tancredo Neves, por exemplo, um caso clássico. Outro caso também, PT suspende deputados, depois expulsou por militarem contra o aborto. De novo, uma defesa da ideia avessa, né, ao que pregava o PT. Então, numa época, era proibido dentro do PT você ser pró-vida, você militar a favor da vida, né? Então, tem até uma matéria interessante da Gazeta do Povo aqui, de outubro de 2022, conheça a história do deputado federal pró-vida que foi expulso do PT. É uma leitura interessante. E também tem aquele caso clássico de 2003 dos parlamentares, foram chamados de radicais, que eram aqueles que votavam contra algumas reformas estruturantes, incluindo a reforma da Previdência de 2003, a Heloísa Helena, a Luciana Genro e por aí vai. Então, é comum na história partidária brasileira, né, seja na direita ou na esquerda, que ao defender ideias avessas aos princípios do partido, esses parlamentares sejam expulsos. Agora, como bem observou o Zé, isso pode ser uma composição política. Por quê? Porque ao ser expulso, ele mantém o seu mandato, né? Tanto que tem uma ala do PL, encabeçada aí pelo deputado Carlos Jordi, né, do Rio de Janeiro, e ele disse o seguinte, ó, aspas, presidente, você estará fazendo o que ele quer ao expulsá-lo do partido. Ele quer ser expulso para poder levar o mandato dele. A melhor alternativa seria deixá-lo no sal, sem comissões, sem fundo e sem diretórios, um morto-vivo no PL. E se ele tenta sair do partido, perderá o mandato. Avalie. Então, eu acho que a questão que se coloca é essa. Às vezes, uma coisa que parece ser um movimento hostil, né, do presidente do partido, na verdade faz parte de uma composição mais ampla, né, inclusive para preservar o mandato, como foi aventado pelo Zé. Nesse sentido, eu concordo com ele.
Muito bem, só para ter certeza, você concorda com Carlos Jordi? Yuri do Paredão teria forçado, então, a sua saída, esteja forçando a sua saída e levando aí o mandato junto? Acho que sim, é a única coisa que justificaria uma foto com esse conteúdo imagético, né, a defesa, né, desse tipo de bandeira, do Lula livre e por aí vai. Isso não faz sentido, né? Não existe problema em você fazer uma composição com o governo, especialmente aí visando trazer recursos para a sua região. Isso daí é do jogo político, a gente até avaliou isso no nosso último debate sobre o tema. Agora, fazer o L já é um pouco demais, né? Você cria aí, vamos dizer assim, o pretexto para que haja a expulsão e você mantém o seu mandato, né? Vai saber qual que é o acerto que eles fizeram nas furnas e gabinetes lá de Brasília.